Sérgio Matos nasceu em Fortaleza, Ceará, em 1948. Formado em jornalismo pela Universidade Federal da Bahia, é mestre e doutor em comunicação pela Universidade do Texas, Austin, Estados Unidos. Jornalista, professor, ensaísta, compositor, poeta. Tem 43 livros publicados. Sua obra em poesia está reunida no livro Essência Poética. Nós chegamos aqui em 1959, início de setembro de 59, e fomos morar quase durante um mês no Hotel da Bahia. Passamos um mês ali no meu playground, era o Campo Grande, e a praia era só descer ali, que não tinha contorno, a gente descia ali, ia tomar banho de mar ali, meninada. Depois fomos morar no Rio Vermelho, no Bucólico, o bairro do Rio Vermelho, que naquela época parecia uma coisa para turista, né? Porque era veraneio. Tinha um prédiozinho lá, pequeno, bem ali na Paciência. Meu pai alugou o apartamento, nós fomos morar lá. E cresci no embalo do Rio Vermelho, que era o bairro dos artistas na época, com o Jorge Amado, no Parque Cruz Aguiar. Tinha ainda o poeta Wilson Rocha, que morava lá também, e vários outros, eram jornalistas, escritores, o pessoal da televisão depois estava por lá também, né? Elia Sobrinho, na época. A gente cresceu num bairro que era, ao mesmo tempo, era um bairro folclórico, era um bairro dos artistas e era um bairro que tinha muita cultura. E ao chegar também, o que aconteceu? Minha mãe era muito religiosa, eu aprendi a ajudar a missa e tal, e a relação com a igreja desde Pernambuco, eu acabei indo estudar no Seminário Central da Bahia. Fui seminarista, fiz os 3 primeiros anos do ginásio no Seminário Central da Bahia, onde hoje funciona a Universidade Católica, né, ali na Federação. E do terceiro ano eu saí, depois de terminado o terceiro ano, e fui para o Ginásio São Bento. No Ginásio São Bento, Colégio Central, Universidade. Eu comecei a colaborar, eu colaborava esparsamente, aí depois, quando o Germano Machado assumiu, ele me convidou especificamente para dar uma colaboração mais ativa. Aí eu passei a ser colunista do jornal, ter coluna de notícias, né, que era uma coluna estudantil. Então eu passei a fazer uma coluna estudantil, mas tinha também uma coluna onde eu publicava crônicas, poemas e notícias. E comecei a fazer reportagem para o jornal. Eu comecei como repórter especial, chefe de reportagem, repórter político, secretário de redação, redator-chefe da revista, fui a todas as funções administrativas e como se diz mesmo, do próprio jornalismo, né? Eu ocupei todas as funções do jornal. Eu fiquei como professor adjunto 4, que era o último nível naquela época, durante quase 20 anos. Depois que eu voltei, fiquei quase 20 anos como professor adjunto. E não tinha concurso para titular. Aí o tempo foi passando, eu me aposentei proporcionalmente, né, porque virei vagabundo no dizer de Fernando Henrique Cardoso. Eu me aposentei com 50 anos. E aí continuei me dedicando só ao jornal, porque eu queria ter o outro turno livre para a literatura, para me dedicar só à produção, criação e tudo mais, a pesquisa. Mas não é que a necessidade do Viu Metal me fez voltar à universidade a ensinar. Eu fui para as universidades privadas, né? Criei a convite de Fabrício Soares, que é da Unibahia. Ele me convidou para instalar o curso de comunicação lá. Eu fui e criei o curso de jornalismo. E aí sim, nós montamos um curso de jornalismo que nem a UFBA tinha, voltado realmente, totalmente para o jornalismo. Tanto é que as turmas, enquanto eu estive lá, saíram perfeitas, entendeu? O pessoal botou realmente as mangas de fora, entendeu? Porque saíram preparados para exercer a função. E posteriormente a isso, em 2008, que esse foi o período de 2000 a 2008 que eu fiquei nas universidades privadas. Aí fiz novo concurso e voltei à Universidade Federal do Recôncavo da Bahia.
é onde eu estou lá e vou ficar aí até a compulsória me pegar. Na área da mídia, né, na área da comunicação como jornalista, desde a faculdade, né, eu terminei em 71, me diplomei na Universidade Federal da Bahia em 71 em jornalismo. E desde essa época, os trabalhos que eram passados, eu já tinha uma tendência de trabalhar com artigos sobre rádio, sobre televisão e sobre censura. E foram as três vertentes que mais me atingiram na pesquisa mesmo de acadêmico, né? Foi o que eu mais me dediquei. Foi a censura, que tem 3 livros publicados sobre censura, a televisão e o rádio. Então, eu me dediquei muito a isso. E começou desde o período da faculdade. Mas em 1975 eu lancei uma plaquetazinha, né? Uma plaqueta que era Estudos de Comunicação. Porque praticamente não tinha livro naquela época, né? Os livros que nós tínhamos eram muito poucos. O jornalismo também eu tenho trabalhado muito, não tenho lançado muito livro sobre jornalismo em si, mas tenho trabalhado, feito muitas pesquisas, publicado como capítulo de livros, apresentações em congressos. Agora que eu comecei a reunir esse material para publicação em formato de livro. Por que televisão, né? Aí assim, por que televisão? Eu nunca trabalhei em televisão. A experiência que eu tenho em televisão, quer dizer, além de ter implantado todos os estudos técnicos da TVE, né? Quem fez os estudos todos, implantou todo o projeto arquitetônico, projeto técnico, tudo fui eu. O Carlos Alberto Simões, que me sucedeu, ele já recebeu o dinheiro e começou a obra de imediato, né? Mas nesse período que eu estava no jornalismo, eu era convidado para ser jurado de programas de televisão. E eu ia participar dos programas e conhecia o pessoal por dentro. Então, o motivo para eu trabalhar com televisão academicamente em pesquisa surgiu a partir daí também, né? Além daquelas influências que a televisão, a partir dos anos 60, ganhou uma proporção no Brasil muito grande e me chamava a atenção uma mídia diferenciada, né? E aí eu toquei o barco e comecei a trabalhar com isso. Fiz 2 teses sobre televisão. E acredito até hoje que a minha tese de doutorado e a de mestrado continuam sendo uma espinha dorsal, de onde eu tiro cada costelinha para um livro, né? Quer dizer, amplia naturalmente, mas foi a espinha dorsal que me deu os horizontes para poder fazer análise da televisão, trabalhar com história da televisão, com outros aspectos da televisão. E tenho puxado sempre dali. Quer dizer, a tese realmente foi um início, assim, um patamar. Quer dizer, a partir daí as coisas começaram a acontecer. Hoje eu reconheço, não precisa ninguém me dizer, eu sou um autor da televisão no Brasil, que é adotado no Brasil por todos os cursos. Meu livro está aí, estão adotados, eu sou citado, não tem uma tese, não tem nada que saia sobre televisão que eu não esteja dentro, né, de alguma forma. Na verdade, o poeta surgiu ainda no seminário. O seminário, para mim, foi uma experiência fantástica, né? Porque nós passávamos o dia todo no seminário. Era interno, né? Então, você tinha aula num turno, tinha o que eles chamavam de banca, que era o período que você ficava estudando, fazendo os deveres de casa, né? E a leitura. Quer dizer, quando você não estava jogando ping-pong, não tinha jogo de futebol, não tinha nada para fazer, era leitura. E eu li muito no seminário. Menino, eu tinha acesso a todos os livros possíveis e imagináveis, caía na minha mão, eu lia. Até castigo, ser castigado de ficar de joelho, entendeu? Uma tarde inteira, porque na hora da missa, nem eu estava lendo, na hora da missa me pegaram, me flagraram. À noite eu dormia muito tarde, quando apagavam as luzes do dormitório, eu ia para o sanitário e ficava lendo no sanitário sozinho, até que alguém viesse, batesse na porta e me botasse. Aí para descobrir que eu ficava lendo de madrugada no sanitário e começaram a me fiscalizar, né? Para não deixar. E eu comecei a escrever desde essa época. E a gente lia muitas coisas épicas, né? Fazia tradução do latim para português e vice-versa, versões. E muito material caiu na mão e eu comecei a escrever poemas épicos, né? Eu escrevia coisas longas, tem muito longas.
E aí fui mostrar um professor, ele perguntou a mim de onde foi que eu tinha copiado aquilo. Para aquilo me deu uma revolta, né? Porque eu estava produzindo uma coisa. Eu tenho o quê? 12, 13, 14 anos. Quando eu saí do seminário, eu tinha 14 anos. Entrei com 10, fiz 11 no primeiro semestre, porque eu faço aniversário no meio do ano. Então, você pega um tempo quebrado. E ele disse, de onde foi que você copiou isso? Aquilo me revoltou, sabe? E ele, em vez de ter me dado uma orientação no sentido do que é que eu poderia fazer, claro que eu estaria copiando um estilo. Então isso aí eu acho que foi o que afetou inclusive a minha produção poética até hoje. Porque eu comecei a tentar fazer uma coisa própria que não seguisse nenhuma escola, que não seguisse nenhum autor. Apesar de que a gente acaba identificando passagens, né, de influências de A ou de B, mas isso foi o que me determinou a produzir, buscando um estilo próprio. Se esse estilo próprio aceitam, se gostam, se criticam, isso aí é uma outra situação. Todo poeta tem um rio. Quanta falta faz um rio na poesia de quem nasceu no litoral? Sinto falta de um rio que não tive, cruzando a cidade, carregando todo o mal, trazendo e levando felicidade ou o bem daquele que o mereceu. Sinto do rio a falta de suas magias, de suas enchentes e correntes, dos sonhos poéticos e fantasias. Não tenho um rio, não tive um rio, tento criar um rio, mas na lembrança de minha infância, tenho muita maresia, maré de vazante, maré de enchente e Iemanjá levando presente. No jornalismo é o quê? Você busca a inspiração direta, né? Você procura clareza, a objetividade. Então, meus poemas são muito concisos, de certa forma, eles são muito concisos. Procuram ser claros. Claro que eu tenho muita ironia, tem muita ironia também dentro deles. E eu acho que o ciclo da poesia ele só se completa a partir do momento em que o leitor, ao ler, ele recria. Então, as entrelinhas, o que está nas entrelinhas é aquela conversa que o cara fez assim, eu achei esse poema assim, 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 aí faz uma interpretação que você nunca havia pensado, né? Então, na verdade, o leitor já está recriando em cima do que você fez. Aí sim, aí eu acho que você atingiu o ponto, entendeu? Atingiu o ponto, porque o cara interage, recria e multiplica aquilo de maneira diferente. Você não está mais o cara só tem que entender aquilo que você disse. Então, o meu pensar de poesia passa por aí. Eu acho que a gente tem que fazer uma poesia universal, onde você fala com todo mundo, fala para todo mundo, não fala só para A ou para B. Então, a minha poesia é uma poesia, eu acredito assim, universal, nesse sentido, se a gente pegar essas definições da globalização, onde para você ser global você tem que ser local, então você pode escrever sobre um fato local e passa a ser global, né? E aí comecei a produzir poesias, né? Depois de onde veio esse meu tino para a publicação é que eu não sei, entendeu? Como é que surgiu? A gente criou um grupo e acabamos criando uma revista de poesia, que também existia serial, né? Só que a serial era o pessoal mais da universidade e a gente estava fazendo uma com nível secundarista. Apesar de logo depois a gente ter entrado na universidade, porque eu entrei na universidade em 68. O primeiro número saiu em 68. Mas a gente estava com grupos secundaristas. Por exemplo, a Aninha Franco, quem lançou a Aninha Franco é a revista experimental, né? Ela está lá nos primeiros números da revista. Só saíram 3 números, como a maioria das revistas brasileiras não passa do 3º número, né? E aí, a partir daí, foi andando, eu continuei publicando, eu fiz parte daqueles movimentos de 68, que a Bahia tinha uma movimentação cultural intensa, né? Que, igual, eu acho que nós não tivemos nunca mais, né? Igual, porque você tinha ali serial, experimental, tinha conclave, tinha as editoras, a Era Nova da Arquidiocese, os franciscanos, o beneditino, todo mundo publicava, Fernando Batinga,
Carlos Cunha, todo mundo, a gente estava naquelas revistas. A Conclave era uma revista que só tinha capa, que era a CIMAP que fazia, não sei se você conheceu a CIMAP, que era uma gráfica que ficava na Carlos Gomes. E a gente se reunia na Praça da Sé, num bar que tinha ali, eu esqueço o nome do bar, era no Belvedere, ali naquela região do Belvedere, dentro do Palácio da Arquidiocese. Então o pessoal tinha contato com o Jornal A Semana, se reunia ali aos sábados, e daí surgiu os movimentos. E aí tem poemas de 1965 a 2010. Né? Então eu acho que é um caminho assim que a gente pode dizer assim, agora eu posso ser avaliado com a obra toda para ser avaliada. Os altos e baixos, que ninguém tem uma obra linear, né? Ninguém... Nem tem, só os gênios têm fôlego para fazer obras de grande fôlego, né? Como diz Enio Silveira no comentário que ele faz de um dos meus livros. Mas agora, se alguém pode pegar o livro todo, ler e traçar uma perpendicular, ou traçar uma perspectiva de crescimento ou não, e analisar a obra como um todo. Aí sim, aí podem me massacrar ou me elogiar, né? Mas agora está aí tudo reunido. O que quero? Não sei. Perdi o desejo de encontrar o que tanto procurei. Não lembro quando, não mais me interessei em procurar. Cansei. Não quero mais encontrar o poema perfeito, aquele destinado a atravessar o tempo por ter a essência universal. Em 77 eu publiquei um livro de crônicas, crônicas infantos juvenis, reunindo umas crônicas que eu publicava no Espaço do Jornal, que eu era editor do jornal chamado Jornal de Utilidades, e aí eu publicava a crônica e tinha assim, o espaço que tivesse, me dizia, tem tantas linhas, aí eu escrevia uma conta crônico, né? Um conto crônica. E aí, se tivesse 60 linhas, se tivesse 30, se tivesse 45, era o espaço do dia, eu tinha que fazer na hora. Então eu reunia esse material num livro que eu chamei de A Batalha de Natal, que era infanto juvenil. E foi publicado pelo então Centro Editorial e Didático da UFBA. E foi apresentado por James Amado. E aí depois eu dei uma parada. A minha prosa foi toda para a área científica, né, para a área acadêmica da área de jornalismo. E eu fiquei só fazendo. Aí mais recentemente eu já tinha feito, um contista da Bahia que eu me inspirava muito, que eu gosto muito da produção dele, é o Aramis. Eu gostava muito dos contos de Aramis. Aí eu dizia assim, Aramis, você está me frustrando, porque eu não vou conseguir publicar meus contos, entendeu? Eu não tinha coragem de publicar. Quando eu lia, sentia uma qualidade tão boa nos contos dele, que eu dava um passo para trás e disse, não, essa não é a minha vertente. Mas aí depois de um certo tempo eu comecei a produzir e comecei a olhar algumas coisas que eu tinha. Aí eu disse, eu acho que está na hora de botar lá fora. Até porque depois dos 60 anos, meu amigo, entendeu? Podem achar o que quiserem, né? Entendeu? É o que você fez, é o que você é. Você não vai mais mudar uma altura dessa, né? A gente não muda mais. Eu vou fazer 63 agora esse ano. E não tem mais o que fazer. Então tem que botar para fora e desovar tudo que eu produzi, seja na área acadêmica, seja na área da literatura, ou na área de ficção mesmo, como se diz assim, conto, novela, romance. E a minha próxima perspectiva é criar um romance histórico da Bahia. Agora, para isso, eu estou amadurecendo as ideias. Entendeu? Já tem editor que diz que publica, agora eu tenho que produzir primeiro, né? Como fogo arde o amor em parte de mim, sutil arte, que une e reparte. Temido e ardente, o amor inocente, convertido sente, ser resistente. Escrevo de leve, quem ama cresce, enobrece e enriquece. De amor padeço, de amor careço, sinto e reconheço. A experiência como compositor começou nos Estados Unidos, né? Porque tinha Antônio João Leite, que era parceiro do Binha e era da Orquestra Sinfônica aqui na Bahia, ele estava fazendo mestrado lá também. E nós morávamos próximos, num condomínio só para estudantes casados. E ele, no final de semana, ele virou para mim e disse assim, pô, vamos compor junto, você é poeta, eu sou músico, a gente senta aqui. Eu nunca fiz isso não.
porque eu tinha ouvido muito aquele disco de Ari Toledo, né? E Ari Toledo tem umas coisas que ele diz assim, que quando era a composição feita para as excelências, às vezes tinha mais música do que letra, ou tinha mais letra do que música, e você tinha que casar uma coisa com a outra. Então ele faz aquelas piadas contando lá como é que ficava a letra muito curta, com a música muito longa, e dava os refrões e os ritmos. Aí eu disse, rapaz, olha, eu tenho medo de fazer isso, porque eu nunca fiz não. Ele disse, então me deu um livro seu aí, pegou assim e escolheu O Sertão. Tá? E a primeira composição, e O Sertão, que é um poema simples dele, e que eu acho que ele deve ter alguma coisa de especial por conta de ter inspirado tantas outras pessoas, tá? Porque não foi nada programado, não fui eu que escolhi. Ele olhou, escolheu esse e botou a primeira versão, a primeira melodia que Sertão ganhou nos Estados Unidos. E aí ele me deu uma fita, eu guardei. Passados 10 anos, eu de volta, já que em 1985, esse foi em 78, né? Em 1985, quase 10 anos, Carlos Pita pegou esse Sertão e musicou também. Passam-se mais 10 anos, eu lancei o livro Estandarte, que saiu a primeira, segunda, terceira edição de Estandarte, e esse poema estava dentro. Aí vários outros compositores viram o poema e musicaram também. Aí começaram a dizer, a música é um poema seu. Eu disse, qual? Sertão. Eu disse, já tem música? Eu disse, não, eu quero nem saber, a minha música é que vale. Aí depois foi passando o tempo, aí eu disse assim, rapaz, eu podia coletar isso, e comecei a tomar a cópia de cada um, né, que é as músicas, e mostrei a Altair, que é um maestro lá, que foi da banda do Scala na época e tal, e ele viu e disse, rapaz, isso aqui dá um CD fantástico. E aí a gente vamos produzir. E aí a gente produziu no estúdio de Zé Lito, né? Zé Lito Miranda, produzimos esse CD. Todas as músicas, fizemos a base da música toda, eu consegui, são mais de 25, tá? São mais de 25 melodias, mas eu consegui reunir 13. E aí, depois que a gente montou todo o esquema de cada um, a gente convidou o cara que tinha musicado para gravar. Aí todos eles foram gravar e a gente produziu o CD. Eu acho esse CD fantástico, fantástico. Porque a riqueza que ele tem, até a própria capa do CD, foi criada a partir da audição das músicas, né? Cada um deles fez uma leitura diferente do poema. E o interessante é que ninguém mudou nada no poema, está exatamente o poema como foi escrito, foi musicado. A única pessoa que inverteu as duas últimas palavras foi Luiz Caldas, que eu termino assim, mordeu o talo do capim verde, que são as duas últimas palavras, o talo do capim verde, ele mordeu o talo verde do capim. Foi o único que fez essa alteração, né? Foi Luiz Caldas. E esse CD está fazendo sucesso aí até hoje, né? Toca nas rádios muito pouco, mas as pessoas que têm acesso a ele ficam encantados com a musicalidade da vida do poema ganhou, com as músicas, com as visões, com as leituras que cada um desses artistas fizeram. Eu acho que nós estamos vivendo um momento de transição na literatura brasileira importante, né? Tem muita gente produzindo, mas ao mesmo tempo nós estamos criando algumas barreiras para que essas produções venham a público, né? As poucas editoras que nós temos, que eu digo poucas, porque a gente devia ter 10 ou 100 vezes mais do que o que existe. Essas editoras começaram a ser compradas por grupos estrangeiros, né? E as próprias livrarias que nós temos no país estão fechando. Você vê a quantidade de livrarias que nós tínhamos aqui na Bahia, todas fecharam, todas fecharam. Agora só tem as nacionais. E nacionais que a gente não sabe se são nacionais, né? Porque as grandes editoras todas viraram conglomerados com participação de capital externo. E isso está ocorrendo em todas as áreas, não é só na área do livro. Então essa fase dessa transição tem criado também a motivação para o surgimento das editoras universitárias. E as editoras universitárias, para a qual eu, inclusive, estou montando uma, que é da UFRB, que é nova, né? A universidade é nova, nós estamos tentando montar lá a editora da UFRB, é que terá a responsabilidade de dar guarida a toda essa produção que está surgindo.
Quer dizer, se antigamente você era considerado, você é poeta, você é escritor, você é autor, eram assim poucos, né? Mas hoje todo mundo é músico, todo mundo escreve, entendeu? Mas nós perdemos também um outro aspecto que se chama crítica séria, né? Os jornais não têm mais espaço para fazer as resenhas com seriedade, como fazíamos até a década de 70. De lá para cá é só um registro ou uma matéria, não tem mais uma análise que pontue digamos, os pontos principais do autor ou as características que ele tem. Ninguém está fazendo mais isso. Na área acadêmica você ainda tem, porque tem as resenhas, que tem as revistas eletrônicas, revistas dos cursos de pós-graduação, onde você troca e discute ideias. Mas hoje nós estamos naquela de assim, ou eu gosto ou não gosto de você como pessoa, e aí leva também para a sua produção. E também envolve, se você tem antipatia para uma pessoa, não lê nada da pessoa porque acha que é a mesma porcaria que tem. Né? Quando a gente sabe que tem muitos autores ao longo da história da literatura que foram mau caráteres, que foram ladrões, foram corruptos, e a produção é fantástica. Né? E a gente não pode misturar uma coisa com a outra. E a literatura hoje, no Brasil e na Bahia, por exemplo, está rica. Né? A quantidade de gente que tem produzido, que está aí produzindo, é tanta que a gente não conhece mais quem são os escritores. Quando você diz assim, fala de gerações, aí você diz assim, mas que geração é a nossa? Eu sou parte de uma geração frustrada, de certa forma, uma geração que não conseguiu se impor como geração, que é a geração de 60, né? A década de 60, que teve a Revolução, a famosa ditadura de 64 aí, que interferiu com muita coisa e atrapalhou. Também serviu de desculpa para muita gente, né, que não produziu e se escondeu debaixo da possível censura que não chegou até ele. Que é como diz, se acabou a censura, todo mundo podia abrir as gavetas e botar o que tinha produzido naquele período para fora, mas muita gente não produziu, foi nada mesmo, estava se justificando. E hoje não, você vê aí de repente, são gerações e gerações, grupos e mais grupos, aqui na Bahia é uma quantidade de gente produzindo, e você fica assim, como é que a gente pode ajudar esses jovens, né? Como é que você pode dar guarida ou dar orientação ou estimular? Eu não digo se você vai orientar, porque a orientação aí, entre aspas, pode ser até prejudicial, né? Porque orientar uma tese, orientar uma coisa, também você não é dono do assunto, você está apenas colocando o cidadão no trilho. Mas orientar a criação literária é diferente. E eu tenho visto que na Bahia e no Brasil como um todo, em todo canto que a gente vai, a gente vê isso. Eu participei a semana passada de um encontro de editoras universitárias, e que a grande preocupação hoje das editoras universitárias passa pelo o que estão querendo qualificar os livros, né, como sendo livros de qualidade ou não, que é o Qualis da CAPES, que hoje já existe para as revistas, e querem transformar isso para atingir os livros. Isso é um risco, é um perigo, porque você pode qualificar só do grupinho que está ali naquele poder, naquele momento, e que está julgando os livros que ele não tem nem condições de ler todos, né, para qualificar. E aí, como disse, como é que você vai qualificar um livro de alguém que seja classe A, classe B ou classe C? É uma coisa meio difícil, né? Meio difícil. E esse foi um risco, é uma coisa que a gente está discutindo muito. E também a gente vê a internet, como a gente estava conversando um pouco antes aí, que você disse que está tudo na internet. Quer dizer, hoje as pessoas estão fazendo download de livros gratuitamente. Quando a gente diz assim que as pessoas não estão lendo mais do que liam antes. Só que estão lendo em outras plataformas, né? As plataformas midiáticas estão aí. Apresentamos Sérgio Matos, poeta, professor, jornalista. Canal Assembleia. Aqui você vê a literatura.